Olá, meus queridos, boa noite. Boa noite, meus queridos. Aqui estamos nós para outro encontro lindo. Gratidão por vocês estarem aqui, gratidão por esse momento aqui que é tão especial para todos nós, não é verdade? Boa noite, meus queridos, gratidão, muito obrigada. Uma linda e abençoada noite para todos nós. Tô vendo aí os nomes entrando, vocês entrando aí nessa sala. Amanda, minha linda, minha filha, meu amor, sejam todos bem-vindos, meus amados. Estejam todos, que um brinde a vocês aqui, os corações subindo, gente. Uma linda e abençoada noite, com uma reflexão muito importante. E que seja realmente aí transformadora na vida de todos vocês, que é o que eu desejo, tá bom? Então, a vocês, meus queridos, que estão sempre aqui comigo, a esse movimento que a gente está fazendo aí, dessa construção para uma nova vida, não é verdade? De abundância, né? Porque é assim que tem que ser, não é mesmo? Então, que assim seja, assim é. Uma noite muito feliz e abençoada para todos nós. Amém. Portugal, Lisboa. Oi, gente, fico muito feliz de ver vocês aqui, os nomes entrando. Pode entrar, gente, não precisa pedir permissão, estejam aí, vocês estão em casa, tá bom? As portas da minha casa estão abertas, da minha casa também, tá? E a gente tá aqui, a cada dia sinto e vejo a casa crescendo mais e se expandindo, não é verdade? Não precisa pedir permissão, meus queridos, podem entrar aí, pode ser chegar e vem, entra que a gente já está começando, tá bom? Separa sua água, seu chazinho, vem comigo aqui que a gente tem muita coisa para pensar, tá? A reflexão de hoje é importantíssima, tá bom? Vamos começar então com muita alegria no nosso coração, né? Essa segunda aí tem sido tão calorosa, né? E assim, de tanta reflexão mesmo, né? Reflexão que tá aí dando uma mexida nessa base, né? Da sua vida, da minha vida. A gente tá fazendo... Ei, Raquel, minha linda! Tô vendo ali, entrando ali, você comentando, minha querida, que tá sempre aqui comigo. Então, meus queridos, vamos lá, vamos começando, né? O pessoal vai chegando e eu já vou começando aqui com vocês. Primeira coisa que eu quero dizer é sobre minha voz, porque teve muita gente perguntando, meus filhos, acabou a live aquele dia, meus filhos já vieram me perguntar, mãe, o que aconteceu, né? Então, só para você entender o seguinte, né? Eu não tenho equipe, eu sou a minha equipe, eu sou câmera, luz, edição, vídeo, revisão e tudo. Então, eu vou fazer a chamada para live, né? Aquele vídeo curtinho que eu coloco aí, é um vídeo de 1 minuto, né? Mas eu tenho que fazer 20 vezes, porque eu tenho que picar, né? O vídeo ele não vai inteiro, eu tô sozinha, eu vou e volto. Então, eu fui fazer esse vídeo num lugar onde o ar estava muito forte. E eu fiquei 2 horas para fazer 2 vídeos de 1 minuto, né? Porque é uma pessoa que passa, é um barulho, né? E aí eu tenho que ir e voltar, e eu cantando, o ar estava forte, ainda tomei uma água, a água estava gelada. Eu não tomo água gelada, vou falar disso depois, eu só tomo água na temperatura ambiente, tem também uma razão, um sentido. E aí não deu outra, tá? Então só para você entender, tá bom? Que assim, não foi, foi algo grande, né? Eu não fui fazer um videozinho lá de 1 minuto e perdi a voz, não, fiquei mais de 2 horas. Eu vou e volto, aí eu tenho que posicionar o lugar que eu tava, então eu tenho que colocar o celular lá, aí eu vou correndo para onde eu quero ficar, então é assim, gente, tá? É simples, mas não é fácil não, tá bom? Mas eu tô aqui tentando, me esforçando para dar o melhor de mim também para vocês. Boa noite, meus queridos, obrigada por vocês estarem aqui, é com muita alegria no meu coração. Prazer para você. Meu prazer também é meu. O prazer também é meu. Eu fico um pouco nervosa ainda. Esse nervoso vai passando aí devagarinho, mas ainda tem um pouquinho, né? Então, aí só para explicar, agradecer vocês aí por me perguntar sobre a voz, preocupados comigo. Ela já voltou aqui 80%, né? Estou aqui tratando com própolis e cuidando, e logo, logo eu creio que no tempo dela também, no tempo dela eu estou cuidando, ela vai estar totalmente restabelecida, não é mesmo? Bom, então, segundo ponto aqui que me perguntaram muito também, né, que eu falei do meu pai, então as pessoas me perguntando do meu pai, e eu disse que
Espera um pouquinho que eu vou fazer um texto para falar do meu pai, né? Eu vou contar um pouco mais da história do meu pai, fazer alguns recortes, tá? Esse mês agora de julho, eu tenho todos os meus irmãos aqui, todos mesmo, os que moram fora. Então nós teremos aqui algumas noites na casa da minha mãe, regadas a vinho, muita conversa. E aí eu vou fazer uma seleção dessas histórias do meu pai para contar para vocês, falando para as pessoas que me perguntaram, e aí eu já conto um pouquinho mais dele, né? Porque isso aqui que eu estou fazendo aqui é uma semente que ele... Acenando para vocês, meus queridos, fiz uma bagunça aqui gigantesca, gente. Cadê o moço lá? Meu Deus do céu. Entornei a taça de vinho aqui. Peraí, gente, só um pouquinho que entornei, fiz uma bagunça. Gente, me dá um minutinho aqui, a taça de vinho entornou. Eu tenho um guardanapo aqui, eu vou secar o da mesa. Só um minutinho, gente. Nossa. Ai, moço, perdão, viu? Eu fui acenar pra eles aqui. Eu esbarrei na taça, gente. Nossa, eu não posso... Vocês não têm ideia aqui. Uma taça de vinho aqui no chão. Mas a taça não quebrou, não é mesmo? Então... Ai, me perdoa. Ai, gente, perdão. Perdão, gente, que vergonha. Ai. A taça não quebrou não, mas fiz uma bagunça, né? Eu já tô ao vivo aqui, tá bom? Eu vou continuar, só vou... Eu já vou colocar, já tá limpinho aqui, já dá pra pôr. Obrigada, viu? Bom, então, do meu pai aí já falei, né? Nossa senhora, deu um nervosão aqui, gente. Fiz uma bagunça aqui, né, no café, no chão. Obrigada, meu querido. Eu vou tirar essa taça daqui. Deixa eu colocar aqui atrás de mim. Isso. Obrigada, desculpa, tá? Bom, e aí é o seguinte, né? Tem outra coisa que eu quero falar. Gente, desculpa! Como não derrubar minha taça de vinho? Pois é, não é Ulisses. Nunca aconteceu não, tá? Mas é porque eu tô aqui, eu fico equilibrando também. Tem uns livros aqui na mesinha e tal. Então, o espaço realmente está pequeno e eu me empolguei aqui para acenar. Coração subindo para vocês, meus queridos. Bom, então vamos lá. Outra coisa que eu quero falar, eu quero justificar por que eu não consigo responder as mensagens de vocês, às vezes lá no direct, tá? Eu tenho 6.000 seguidores aqui no Instagram. Eu não estou dizendo que são 6.000 pessoas que conversam comigo. Boa noite, meus queridos, boa noite. Eu não estou dizendo que são 6.000 pessoas que conversam comigo diariamente, mas tem dia que tem aqui umas 500, 600 pessoas. E eu não acho justo responder uma e não responder as outras. Então, quando eu tenho um tempo que eu consigo responder a todos, aí eu vou responder, tá? Só para você entender que não é pouco caso, não é mesmo, tá bom? Eu enxergo, eu vejo o carinho que vocês têm comigo, a atenção, vejo mesmo, né? Tem gente que entra lá para me mandar uma bênção, para perguntar se está tudo bem comigo, para me desejar um ótimo dia. Boa noite, meus queridos que estão sempre aí, olha aí. Vocês aí que estão sempre me acompanhando nas publicações, muito obrigada, tá? Então, só para justificar, tá bom, gente? Vamos dando sequência, que a gente tem aqui uma sequência. Os corações subindo, o meu também está aqui com vocês, meus amados. Bom, então, vamos lá. Na live passada, né, quando eu contei o que eu vivi no Colégio 3, quem acompanhou, né? Eu disse que eu tinha decidido não me vincular mais a nenhum colégio, né? Pelo que eu tinha passado no Colégio 3, né? Eu falei que os corações subindo, meus amados. Eu tinha falado que eu não tinha mais confiança, que eu tinha perdido a confiança na instituição, né? E aí aconteceu, nada é por acaso, aconteceu um fato, né? Acenando para vocês, meus queridos, agora eu posso acenar, fui acenar, derrubei a taça de vinho. E aí, nada é por acaso, né? Eu tô aqui no direct respondendo e aí vem um moço lá, né? Um moço, né? Ele vai ouvir eu dizendo assim. Vem um moço lá e ele diz assim: oi, Cláudia, você lembra de mim? Daí eu falei não, né? Não estava lembrando mesmo. Olha os corações subindo, meus queridos. Então, ele fala assim para mim: você deu aula para mim no ano tal, no colégio tal, você lembra? Quando ele disse assim, eu botei aquela carinha de olho arregalado, sabe?
Aí eu botei aquela carinha e falei, meu Deus, né, quem é? Aí eu botei, aí eu dei zoom na foto perfil, né? Aí eu falei, Henrique, né? Aí eu vi, já, aqui já hoje, conversando comigo, é um homem feito, né? Mas lá atrás, quando eu dei aula para ele, era um garoto. Assinando para vocês, meus queridos. E aí, né, eu lembrei, assim, do rostinho dele na sala de aula, lembrei da letra dele. Eu acho que professor aí que vai escutar eu falando vai saber bem o que é isso. Quando a gente lembra, né, traz da memória, assim, um aluno, a letra do aluno vem também, né, identidade, né, então foi, e aí eu fiquei pensando o seguinte, nada é por acaso, o Henrique aparecer aqui conversar comigo, eu acho que ele não vai ficar chateado de eu falar dele, principalmente que eu estou falando muito bem, e principalmente porque ele não veio também, não foi, né, no acaso que ele apareceu aqui no meu direct, né, quando ele apareceu e eu fiquei pensando, eu falei, gente, por quê, né, qual a razão? Eu tinha falado que eu não, né, não tinha mais confiança em colégio, eu falei, eu preciso falar desse colégio, que é um colégio que tem uma doce lembrança na minha memória, né? Onde eu vivi um tempo maravilhoso mesmo lá, né? Com os alunos, com as professoras, com todo mundo, né? Um colégio que tem uma mata linda, belíssima, e muitas vezes eu dei aula dentro dessa mata. Um colégio onde eu participei de atividades que nem eram da minha série, aos corações subindo, meus amados. Boa noite, meus queridos. E eu dei aula muitas vezes nessa mata, um lugar lindo, inspirador, com uma energia potente demais, porque não tenho foto para mostrar, mas é um lugar incrível, uma natureza belíssima. E participei de muitos projetos lá dentro também, tudo isso chegou com o Henrique. Projetos que nem eram da minha série, minha água aqui. Um projeto que um professor de geografia fazia no observatório, e quantas vezes eu fui para acompanhá-lo, e com os meninos lá que não eram meus alunos, mas fui para poder observar o céu, e a cada noite ali era o mesmo céu e um céu diferente, uma coisa indescritível assim. E toda essa lembrança veio, e acenando para vocês, queridos. Eu fiz a bagunça, e eles limparam. E aí, gente, agora as fichas caíram aqui, hoje tá um trem de doido. Eu quis fazer num lugar, né? Não falei, né? Preciso falar. Deixa eu colocar as fichas no lugar aqui, porque caiu tudo, tombou tudo aqui. Eu tô com receio de fazer bagunça, mas eu já tirei a taça do vinho, só vou organizar. Gente, pera um pouquinho. O que é isso? Só um minutinho aqui, caiu tudo no chão. Vocês sabem que eu não tenho assistente, eu mesmo sozinha aqui. Pronto. E aí, então, né, eu fiquei ali pensando, o Henrique não chegou aqui por acaso não, né? Então foi por isso, para eu lembrar desse tempo, e lembrei das minhas colegas, das professoras, do tempo que eu vivi lá dentro, os nossos cafés que eram com muita risada, né? É um lugar onde eu trabalhava e que não tinha competição, tinha colaboração, né? Então tudo isso veio com os corações subindo, meus amados, tudo isso veio com o Henrique, tá? Com a lembrança do Henrique veio tudo isso, e aí eu precisava falar, né? Meus corações subindo, meus amados, eu precisava falar disso. Então, Henrique, eu agradeço você por ter aparecido no meu direct e ter trazido toda essa lembrança desse tempo doce, né? E assim, foi um tempo doce mesmo, a minha saída de lá também foi doce, né? Eu pedi demissão para ir para o Colégio 3, que é o colégio que eu contei de semana passada, né? E fui agradecer a diretora pelo tempo vivido lá, pela confiança. Levei um buquê de rosas para agradecer, né? Ela disse que as portas estavam abertas para mim e assim saí de lá. Com muita alegria no coração e muita gratidão também. Eu precisava contar isso aqui, né? Então, não é porque eu vivi algo que foi tão pesado, doloroso num colégio e que no outro também tem que ser, na verdade. Então, como eu disse, de uma forma geral, não tenho confiança mais, eu disse que eu não ia me vincular mais a nenhum colégio, né? Obrigada, meu querido. Obrigada mesmo pelo carinho. Bom, vamos prosseguindo então. E aí, eu comecei a live da semana passada falando que eu não gostaria que o meu encontro com você ficasse só na escuta, não foi?
só na escuta. Eu tô morrendo de medo de cair de novo, gente. O vinho não tá aqui não, mas eu tô com medo demais aqui. Fiz muita bagunça, coitado dos meninos. E aí eu comecei, os corações subindo, meus amados. Então, eu comecei a live da semana passada falando que eu gostaria que você não estivesse só me escutando, mas que você já estivesse fazendo alguma ação, que você já estivesse aí com resultados, né? Porque eu estou tendo resultados, eu quero que você tenha também, não é mesmo? E aí eu pensei assim, será que você que está me acompanhando, que vem aqui na minha live, que acompanha minhas publicações, eu fiquei pensando assim, né? Eu fico sempre do lado de lá, né? Querendo saber o que está por trás de você, o que está dentro de você, já que a gente não consegue fazer essa interlocução. Eu fiquei pensando assim, né? Que talvez um de vocês pudesse perguntar, boa noite, meus queridos. Eu fiquei pensando, Pernambuco, boa noite, seja bem-vindo. Então, fiquei pensando assim, que talvez você se perguntasse, né? Por que eu coloquei aqui no meu texto? Por que eu deveria estar seguindo essas dicas, né, Cláudia? Né? Por que eu deveria estar seguindo aí esses exercícios que você propõe, essas dicas, essas práticas, né? E aí eu te respondo, né? Porque eu estou conseguindo resultados maravilhosos, bênçãos maravilhosas em minha vida. Eu quero que você consiga também, tá? Independente de como esteja a sua vida, né? Eu quero que você consiga resultados na saúde, tá? Do seu corpo, mente, nas relações, no amor e no dinheiro, tá? Eu quero que você consiga resultados. Então eu fico pensando, será que você sabe o que está fazendo aqui? Será que você sabe o que você quer? Essa pergunta chegou aqui, tá? E aí eu gostaria que você pensasse nessa pergunta, tá bom? Se você sabe realmente o que você quer, me acompanhando aqui com as lives, com as publicações, tá? E aí eu te digo o seguinte, né? Esses princípios que eu tenho, os corações subindo, meus amados, boa noite, meus queridos, assinando para vocês também, que alegria enorme, coração enorme aqui com vocês. Eu que agradeço, Tatiana. Então, não. Ai, gente do céu, o que é isso? Não, acho que eu fiz aqui um apoio que não tá bacana, mas tudo é... Ai, meu Jesus. Então, é o seguinte, eu preciso colocar alguma coisa para cercar aqui. Desculpa, gente. Eu achei que estava bem encaixadinho, mas já vi que não tá. Então é o seguinte, eu gostaria que você tivesse bem claro aí, né? Que você tivesse claro para você. Os corações subindo, meus amados. Eu que agradeço, gente. Desculpa hoje aqui que foi um trem de doido, né? A taça que entornou aqui, não quebrou, mas fez uma bagunça. Então é o seguinte, eu gostaria que você tivesse isso bem claro, tá? Você precisa perguntar para você mesmo. Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para si mesmo. O que eu estou fazendo aqui com a Cláudia? Eu estou só escutando, né? Eu sei realmente o que eu quero quando eu estou aqui lendo as coisas que ela escreve, quando eu estou aqui escutando, né? Eu disse que a gente isso aqui eu vejo como uma mentoria, né? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para si mesmo, tá bom? Bom, e aí, essa minha reflexão, ela também parte... eu coloquei aqui, porque para que você tenha resultados, você precisa realmente saber, porque está aqui comigo. Acenando para vocês, queridos, obrigada. Estão de coisa subindo aí, 100 coração, 100. Vocês também são 100, gente, na minha vida, viu? Muito obrigada. Obrigada pela confiança, obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui, né? Se vocês não estivessem aqui, não existia essa casa, não é verdade? Eu agradeço. E eu tenho certeza que vocês sabem que vocês podem realmente deixar a vida de vocês num nível muito mais elevado, tá? E é o que eu quero, eu vou ajudar você nisso, porque eu tô conseguindo na minha vida, tá bom? Bom, então, bem com muito cuidado aqui, gente, porque eu quis aproveitar, eu não comecei, eu preciso falar que eu estou na cafeteria Laço, um outro espaço, eu fico querendo fazer cada dia num espaço diferente, e fico aqui inventando moda, né? Aqui eu ainda não tinha pegado esse fundo aqui, né? Cada cantinho. Agradecer a Vanessa, que me recebeu aqui hoje, a Ana não tá.
agradecer a Vanessa, que é a esposa do Rogério, ele sempre aqui, coração e a casa abertos para mim, tá? Então é assim. Outro ponto também da minha reflexão que eu gostaria que você pensasse é o seguinte: muita coisa no nosso dia está no modo automático, não é verdade? Sim. O que eu quero dizer com isso? A maioria dos pensamentos que a gente tem no dia, os corações subindo, meus amores, obrigada. A maioria dos pensamentos que a gente tem no dia, eles são inconscientes, a gente não controla, a gente nem percebe que está pensando, né? E a gente precisa vigiar, sim. Se a gente quer estar no controle de tudo, Raquel, minha linda, seja bem-vinda, meus queridos, todos aí que estão entrando, sejam bem-vindos. Então, se a gente quer realmente estar no controle da nossa programação, a gente precisa, sim, vigiar o que a gente está pensando, né? A gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo, não. Mas quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais na programação a gente está, tá? E aí é o seguinte, né? Pensando nisso, né? Nos hábitos que a gente tem diariamente, né? Que os nossos pensamentos, que assim, a maioria dos nossos pensamentos são inconscientes, a gente não está nem percebendo que está pensando isso ou aquilo, né? Você vai para um lugar, quando você assusta, você já chegou, você está na sua casa, então você está pensando o tempo todo, né? E você não está ali prestando atenção, não é mesmo? A gente não está prestando atenção, a gente não tem, infelizmente, vamos pensar assim, a gente é tomado por tanta coisa no nosso dia e isso acaba distraindo a gente não tem tempo para parar, analisar, pensar e observar o que está acontecendo com a gente. Boa noite, meus queridos, corações subindo, meus amados, obrigado pela presença. E aí é o seguinte, né? Falando nessa questão dos hábitos, né? Aristóteles diz assim, que nós somos criaturas de hábitos, tá? Então, primeiro a gente cria os nossos hábitos, depois os nossos hábitos vão criar a gente, tá? Então, se você der conta de fazer isso, de prestar atenção, de estar atento aos hábitos que você tem, aos hábitos que você está criando e que sabendo que eles vão criar a sua realidade, você já está começando a estar no controle dessa programação. Boa noite, meus queridos. Boa noite, meus queridos. Vai fazer um poema para mim? Então tá bom, mas presta atenção aqui primeiro, não fica... deixa o poema para depois. Vamos aqui comigo nessa reflexão que ela é muito importante, tá bom? E aí, assim, falando nessa questão do hábito, da gente observar, né, da gente prestar atenção no que a gente faz, né? Arnold Schwarzenegger, ele trabalhava diariamente para ele conseguir ter músculos maiores, né? Então, todo dia ele fazia parte do exercício dele diário de trabalhar os músculos, né? E aí é o seguinte, né? Ele sabia o que ele queria, ele sabia por que ele estava fazendo aqueles exercícios, tá? Então, como é que ele fazia, né? Na hora que ele ia fazer esse exercício para o peitoral, né? Ele fazia imaginando que o peito dele crescia como se fosse uma montanha, né? Tem depoimento dele falando isso, né? Você pega... Obrigada, meu querido. Não é aqui, eu preciso dela aqui. Muito obrigada. Então, aí é o seguinte, por que eu estou colocando isso? Se ele estivesse fazendo esses exercícios sem estar consciente, sem saber o que ele queria, por que ele estava fazendo, ele não teria alcançado os resultados que ele alcançou, né? E de forma tão rápida também, tá? Mas ele estava ali centrado, ele estava no presente, ele estava consciente, ele sabia qual era a intenção, ele sabia por que e para que ele estava fazendo aqueles exercícios, tá? Então, vamos avançando. Espero que você pense realmente nisso, né? As frases, acenando para vocês, meus queridos. Eu espero que você pense nisso, tá? Que você tenha claro realmente o que você deseja, né? Estando consciente, estando presente em cada pequena ação que você vai fazer. Todo exercício, toda dica, toda prática que eu vou te passar, inclusive eu disse para você... Ai, obrigada, Mário, obrigada. Então, inclusive assim, eu disse que eu vou fazer as mini lives, né? As mini lives, eu estou esperando só meus alunos entrarem de férias, tá? Essa semana aqui, os meus pequenos, fechando aqui com o 9º ano, fechando com o 8º ano.
E para eu fazer, porque nessas mini lives eu quero dar, são curtinhas, não vai ter história nem música, mas vai dar um exercício prático para você já começar a colocar aí, arregaçar as mangas, colocar ação na sua intenção, não é verdade? Sim. E aí você vai começar a ter resultados sem coração. Meus amados, obrigada, gratidão. Gratidão pela confiança, tá bom? Considerando que você quer manifestar uma nova vida, né? Que é o que eu estou conseguindo para mim, a gente volta no princípio do mentalismo. O que é o princípio do mentalismo? Pensamentos são coisas. O que você pensa se manifesta, não é verdade? Sim. Então, qualquer pensamento... Aos corações, ai, queridos, obrigada. Qualquer pensamento que você imprime uma emoção, entenda, está criando um programa e esse programa vai ser manifestado na sua realidade, tá bom? Sejam bem-vindos, meus amados. Obrigada. Podem entrar, gente. Então, vou repetir que isso é muito importante. Obrigada, Duda. Obrigada pelo carinho. Também está sempre participando lá no feed, né? Então, vou repetindo. Entenda o seguinte: todo pensamento que você tem, ele imprime uma emoção. Emoção que pode ser positiva ou negativa, não é verdade? Sim. E essa emoção, ela vai imprimir dentro de você um programa, e esse programa estará manifestado na sua realidade. Ele é manifestado primeiro dentro de você e aí no exterior, tá? Por isso que a gente diz, que a gente escuta, que o medo e a fé são forças de criação muito poderosas, de igual poder, sim, o medo e a fé. E agora é aqui que a gente vai aprofundar, tá bom? Vamos comigo? Vou pegar o vinho aqui, gente, eu não quero fazer mais bagunça, não. A vocês, meus amados, obrigada por estarem aqui, pela presença, pela confiança, pelo carinho, né, por fazer aqui dessa noite de segunda uma noite encantadora, não é mesmo? De muito crescimento, acredito muito nisso, tá? Acredito muito mesmo nessa construção coletiva, nesse crescimento que acontece aqui enquanto a gente está juntos, tá bom? Que eu tenho certeza que as minhas palavras, elas estão ficando aí como sementes, germinando dentro da sua mente, tá? E o que entra na sua mente, entra no seu mundo, não é isso? Os corações subindo, acenando para vocês, queridos, a vocês. Gratidão. Bom, então, vamos avançando, né? Entenda o seguinte, quando você tem... os corações, meus queridos. Não, hoje eu tô no vinho argentino, sugestão do garçom novamente. Semana passada eu tomei português, tá bom? E aqui eu vou na sugestão do garçom, porque não tem erro não, tá? Então, é assim. Se você tem fé que algo maravilhoso vai acontecer... Olha só, hein? Você está criando um pensamento positivo que gera uma emoção positiva, claro, não é verdade? E aí, essa emoção positiva, ela cria um programa, tá? Que vai manifestar isso na sua realidade. É simples assim. É simples, mas não é fácil, não é mesmo? Da mesma forma, quando alguém tem muito medo que aconteça alguma coisa, o que acontece? Quando a pessoa tem muito medo de que algo aconteça, ela começa a se proteger daquilo, não é? Sim, ela acha que ela está se protegendo, mas não está. Por quê? Quando ela pensa naquilo que dá medo, acenando para vocês, queridos, quando ela pensa naquilo que dá medo, entenda, ela já criou, acenando para vocês, ela já criou um pensamento. Quando ela cria um pensamento, se é algo que dá medo, esse pensamento traz uma emoção negativa. Ela não sabe, mas ela já está criando isso para a realidade dela, tá? Puxa da sua memória, vamos pensar assim, um dia que você colocou uma roupa, sei lá, uma peça de roupa, uma camisa branca, um vestido branco, e você pensou assim, nossa, será que vou mesmo? Será que não vai sujar? Ou então, nossa, será que eu vou usar essa taça aqui? Será que não vai quebrar? E quebra, não é? Ou então... eu acho que eu não vou levar essa bolsa, ela é de pano, vai que alguém torna alguma coisa aqui, não é? Não acontece? E acontece, por quê? Às vezes você não está pensando nisso, entenda, às vezes você não está prestando atenção que está pensando nisso, mas isso já está impregnado aqui no seu programa, né? Você está tão naquela programação, e quando eu falo da Matrix, né? Você já está numa programação aqui de se ocupar antes de acontecer, não é? O preocupar não é isso?
né, que você se preocupa quando você acenando para vocês também, meus queridos. Quando você tem uma preocupação, medo que aconteça, você já está criando isso, tá? Então pensa, presta atenção, porque é muito sério. Sim, Duda, é isso mesmo, né? Olha só, qualquer coisa que dá medo, que te dá medo, está controlando a sua vida. Isso é seríssimo, acenando para vocês, meus queridos. Qualquer coisa que te dá medo está controlando a sua vida, tá? Maquiavel disse isso. Quem coloca medo no coração das pessoas está controlando suas almas. Então pensa nisso, que é profundo, é sério e é verdadeiro, tá bom? Ninguém tem que viver dessa forma não é mesmo? E é isso que fazem os jornais com as notícias, gente. Sim, porque as notícias, você tem aí, né? Com certeza você tem na sua família gente que fez uma boa ação, não tem? Na minha família tem um monte de gente, né? Que a gente poderia virar notícia, né? Meu irmão fez isso, né? Minha tia, né? Quantas pessoas têm uma boa ação que poderia virar notícia, não tem? E aí a gente não vê, né? As notícias que dão muitas visualizações são as notícias ruins, e são essas notícias que estão nos jornais. Boa noite, meus queridos, assinando para vocês também. Então, o que as notícias dos jornais fazem? Elas trazem, elas são negativas, elas trazem então sentimentos e emoções negativas, e isso está imprimindo no subconsciente coletivo algo de negativo, tá? Algo que vai deixar a população com medo. Gente, quer controlar uma pessoa, a população? Quer? Coloca medo. É muito fácil de controlar dessa forma, tá? Por isso que as relações tóxicas, as relações de codependência, né? Elas trabalham com sentimento de culpa, né? É assim, né? A pessoa que quer manter o vínculo, né, da relação ali, às vezes é dos dois lados, por razões distintas, mas é dos dois lados. A pessoa que quer manter o vínculo, o que ela faz? Ela coloca a outra como culpada por algo, tá? Ela sempre vai colocar a outra como culpada por algo. E a outra vai ficar com aquela sensação ruim de culpa, de que ela fez algo mal, né? De que ela pode perder algo ou alguém, uma situação. Sim, é isso, Duda, é isso. E que ela pode perder aí uma situação, algo ou alguém, não é verdade? E aí o que acontece? Essa pessoa tem o controle da vida da outra nas mãos, né? As relações tóxicas, as relações de codependência, é isso que acontece, né? Simples assim, doloroso assim, não é verdade? Sim. Entenda o seguinte, a cada vez que nós repetimos uma experiência, seja real ou imaginária, porque eu disse isso também já, o nosso cérebro não distingue fantasia de realidade, tá? Então, a cada vez que a gente começa a repetir as experiências, nós estamos criando o hábito, né? Falei do hábito já. Nós estamos duplicando as conexões neuronais. É como se a gente estivesse colocando isso 2 vezes dentro de nós. E aí o que está dentro de nós é projetado para fora, porque do jeito que é dentro, é fora, não é verdade? Sim. Então pensa nisso, tá? Porque é realmente algo muito importante para a gente pensar. A cada vez que... Aos corações subindo, meus amados. Obrigada, gente, gratidão. Então, a cada vez que você repete, acenando para vocês, meus queridos, a cada vez que você repete as emoções, né, de medo do que você não quer ter em sua vida, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de passar golpe em mim, eu tenho medo de pegar pegar um vírus aí, de ficar doente, eu tenho medo de ir para o hospital. Você está criando isso. Você está criando isso dentro de você e logo, logo isso vai ser manifestado na sua realidade, tá? Pensa isso, é muito sério. Entenda o seguinte, pensamentos são coisas, o que você pensa se manifesta, tá? E aí, manifesta, não é para o outro não, manifesta para você, meus corações, meus queridos, gratidão, tá bom? Bom, e aí, gente, dessa mesma forma acontece com a fé. Vamos falar da fé? Assinando para vocês também, meus queridos. Se eu disse que o medo e a fé são forças
de criação muito poderosas, de igual poder, vamos pensar assim, né? Falei do medo, então vamos falar da fé, né? A fé também tem esse poder, né? Só que a fé, o que é a fé? É o contrário do medo, né? É você acreditar. Pedir e recebereis, não é? Então, quando você tem fé, você já acredita. Não é ver para acreditar, é acreditar antes de ver, né? Fé é isso, é você acreditar antes de ver. É você ter a certeza daquilo que ainda não aconteceu, mas você sabe que vai acontecer. Não é mesmo? Isso é fé, tá? Acenando para você. Obrigada, Mário, obrigada mesmo, né? Jesus diz isso, né? E assim eu falo diz, Jesus não disse, né? Não é no passado. Jesus diz o tempo inteiro, para mim ele fala o tempo inteiro, ele é o meu primeiro mentor, eu tenho alguns mentores. Os autores dos livros que eu estou lendo, que eu estou estudando, são meus mentores, eles não sabem disso, mas no subconsciente coletivo eles sabem sim, né? Eles recebem porque eu agradeço a cada um deles que estão me ensinando tanta coisa, estão me ensinando a transformar a minha vida, né? Então, Jesus é o meu primeiro e grande mentor, né? Ele diz, né? Tudo que pedirdes em oração, se crerdes, recebereis. Não é verdade? Então. E agora, hora da história. Vamos para a história, gente? Vamos para a história? Então, pega seu chá, seu lanchinho aí, tá bom? Eu nunca mais vou apoiar o vinho aqui na mesa, gente. Ainda bem que não quebrou a taça, mas eu fiz muita bagunça aqui, coitado dos meninos. Isso aí é a convicção daquilo que não se vê. Isso é fé, Duda. Obrigada. Obrigada pela presença, pela participação ativa, constante, tão carinhosa, também enriquecendo aí com a sua palavra, não é mesmo? Aqui a gente está em uma construção coletiva, né? Bom, então vamos para a história, meus queridos. Tem uma história real, tá? E assim, eu poderia, já que eu estou falando de duas forças criadoras que têm um grande poder na nossa vida, eu poderia tanto falar da fé ou do medo, não é verdade? Sim. Mas se eu estou aqui trabalhando arduamente com a minha palavra, com os meus escritos, com a minha fala, para que você esteja numa vibração constantemente positiva, porque é essa vibração que vai dominar, que vai melhorar a sua imunidade. Não, eu não estou falando de religião. Não, é mais que isso, né? A fé é mais que isso, não é verdade? Sim. Então, não pretendo discutir religião aqui não, tá bom, Mário? Não mesmo, tá? Estou falando só da fé, né? Então, eu estava dizendo que eu poderia escolher, né? Tanto eu falar uma história que falasse de medo ou de fé, mas eu falei, não, se eu estou trabalhando aqui arduamente, amém, meu querido, obrigada, amém. Deus abençoe você também, obrigada pela bênção. Então, se eu estou aqui trabalhando arduamente, porque é assim que eu me sinto, né? Trabalhando, ajudando você. Falei que eu já estou em cima do meu patinho à vela, estendendo a mão para você vir, vem. Vem que daqui de cima a viagem é melhor, eu posso te garantir que é. Então, eu não ia trazer para você uma história de medo, né? Porque para essa história ficar aí hoje, nessa segunda noite, e você dormir com ela, de forma alguma. Por isso que eu disse para você, não escuta notícia à noite não. Tá? Escolhe o que você vai ler, né, à noite, porque isso vai ficar impregnado aqui na sua mente subconsciente, tá bom? É claro que eu trouxe uma história de fé, de muita fé, tá? História real, história. Mãezinha querida, minha mãe não tem Instagram, ela não me acompanha nas lives aqui ao vivo, mas ela assiste os meus vídeos. Ela vai assistir depois que tiver gravado, depois estiver lá no meu canal, essa história da minha mãe, tá? Mãezinha querida, essa história já está separada há muito tempo, porque os textos, as pontas de texto chegam e eu já ponho a história do lado e depois eu só desenvolvo. Mãezinha querida, essa história de fé tinha que ser a sua, né? Então vamos a ela aqui. Bom, vamos lá. Acenando para vocês, queridos, é o seguinte, minha mãe percebeu que tinha algo diferente no corpo dela e contou pra gente, né? E a minha irmã foi acompanhar, né? Acompanhou nos exames, foi ao médico e realmente acusou um tumor. Precisava fazer a cirurgia e tinha que ser rápido, né? E foi um susto pra gente, foi um susto mesmo, né? Ela não estava sentindo nada, mas viu que tinha algo irregular, né, no corpo dela.
E logo aí já fomos preparar tudo para a mãe fazer a cirurgia. E aí, assim, é o seguinte, né? Eu não posso dizer, Natália, minha prima lindeza, meu amor também, minha querida. Então, é assim, eu não posso dizer o que ficou na cabeça dos meus filhos, dos meus irmãos, dos irmãos da minha mãe, né? Quando ela deu essa notícia, quando a gente deu essa notícia, né? Eu não posso dizer. Eu posso dizer o que ficou no meu coração, né? E assim, sabe? Eu não vou dizer que eu tive medo, mas eu fiquei com um pesar tão grande, né? Eu fiquei com um pesar... Lindona você, Nath, linda, saudade. Então, eu pensava assim, gente, minha mãe passar por isso agora. E eu vou contar 2 recortes da vida da minha mãe, um mais de trás e um de mais perto. Minha mãe, quando era menina, os nossos pais tiveram vida muito mais difícil que a gente, não é mesmo, gente? Sim. Minha mãe, quando era menina, ela carregava água no balde para dentro de casa, porque os meus avós eram muito pobres, moravam numa casa que não tinha água. E ela e uma outra tia, que também é uma outra guerreira, e as duas iam, não eram moças, não. Obrigada, gente. Não eram, assinando para vocês. Não eram moças, eram meninas, né? Elas carregavam água no balde para ajudar a minha avó. Minha avó tinha, né, muitos filhos, né? Não sei quantos filhos ela tinha nessa época. Minha avó teve 11 filhos. Mas nessa época eu não sei quantos tinha, eu não vou fazer a conta agora não. Mas minha mãe trazia água no balde. Minha mãe trabalhava, ajudava, né? Minha avó com os filhos, com a casa, com as coisas. Minha mãe e minhas tias, minhas 2 tias, guerreiras, né? As outras também são, mas elas vieram depois. Depois não foi nessa casa. Gente, minha mãe, ela cozinhava em cima de um banquinho, porque ela não tinha tamanho para o fogão, né, para ajudar. Então minha mãe fazia comida em cima de um banquinho. Pensa isso, uma garota de 10, 12 anos cozinhando, né? E não é brincando, não, é cozinhando mesmo, né? Ajudando mesmo. Então, assim, minha mãe não teve vida difícil, não teve vida fácil, a vida foi difícil. Ela não se queixa disso, né? Ela conta as histórias nos enriquecem demais. É a nossa história, é a nossa raiz, né? É a minha raiz, a minha essência, eu venho daqui, né? É dessa história da minha mãe que eu venho, eu vim dela, né? Essa história é minha, eu trago a história da minha mãe em mim com um orgulho, né? Com uma alegria enorme de pensar, meu Deus, quanto ensinamento, né? E depois, agora um recorte mais perto de nós, né? Depois de passar, assim, muita coisa, né? Uma vida difícil mesmo. Aí teve que lidar com um momento difícil também na vida dela, que foi a doença do meu pai. Imagina você vendo que a pessoa que você ama está sofrendo e você não pode fazer nada para tirar a dor, né? Então, assim, minha mãe lidou com isso, né? E vendo meu pai indo embora, né? E depois lidou com a perda, teve que lidar com a saudade, com a falta dele. Meu pai era muito presente, né? Meu pai saía e trazia uma flor para minha mãe, sempre. Isso não é de rapaz, não, tá? Bem perto, até quando ele saía de casa, quando ele podia sair de casa, ele fazia isso, ele trazia uma flor para minha mãe. Então eu fico pensando, né, ela passou por tudo isso, eu pensava, meu Deus, minha mãe já passou por tudo isso, agora lidar com esse problema, esse tumor, essa cirurgia, eu só pensava nisso, né? E aí foi muito rápido o intervalo do diagnóstico para a cirurgia, né? E aí, e o que aconteceu? Minha mãe, você pensa que minha mãe ficou no quarto, deprimida, chorando, sofrendo? Não, gente, um exemplo de fé. Minha mãe, o que ela fez? Ela entregou o tumor, a situação, a vida dela nas mãos de Nossa Senhora. Foi o que ela fez, tá? Como se ela falasse assim, Nossa Senhora, minha vida está nas suas mãos, eu confio, né? E minha mãe, ela sempre rezou muito. Mãe reza não sei quantos terços por dia. Então, chega lá na intuição, na alma dela, para ela rezar para alguém, ela reza. Ela reza para cada filho, ela reza um terço. Gente, minha mãe não... Você fala assim, existe essa mãe? Toda mãe, né? Toda mãe tem. Você tem as histórias da sua mãe, mas é uma coisa impressionante, né? E aí, assim,
Minha mãe não passou a rezar depois disso. Minha mãe já rezava, ela só continuou a rezar, né? E aí tudo que você pede com fé você tem, não é? Minha mãe entregou nas mãos de Nossa Senhora. Ela sabia que ia dar tudo certo. Então ela deu nossa, ela foi um exemplo enorme pra gente de confiança, mais ainda de uma fé inabalável. E assim, no dia que a gente foi pra cirurgia, né? Todo mundo lá no hospital, né? A gente com um semblante assim, né? Tenso, né? Claro, né? E minha mãe serena. Gente, vocês não fazem ideia de como minha mãe foi pro bloco cirúrgico. Serena. Choro nenhum. Serena, confiando. E assim, eu não tenho dúvida, né, de que estavam todos os anjos santos e Nossa Senhora com o manto em cima de mãe. Na hora que acabou a cirurgia, o médico era amigo da minha irmã, né? O médico acompanhou, falou com a minha irmã, nossa, foi maravilhoso. Melhor do que a gente esperava, situação maravilhosa. Minha mãe não teve que fazer químio, né? Então, assim, enquanto a gente estava ali no hospital no dia da cirurgia, em que um olhava para o outro, a gente não falava, mas um buscava no olhar, no corpo, na alma, um pouco mais de força, né? De apoio. Minha mãe estava ali numa serenidade, né? Estava ali dizendo, confia, gente, que vai dar tudo certo. Olha que é lindo mesmo, né? Então, gente... ela tinha certeza que ia dar tudo certo, como deu, né? E aí o resultado não podia ser diferente do que foi, um sucesso, né? E agora, deixa eu contar mais um pouquinho da minha mãe para vocês, gente. A minha mãe, ela é uma artista, sabe? Sim, minha mãe sabe fazer todo o prato que você imagina na cozinha, minha mãe sabe fazer. Sabe aquilo de cozinhar com arte? Minha mãe. Cozinha, faz flores de legumes para decorar as travessas. Minha mãe faz todo tipo de artesanato que você imagina. Em latas, em pratos, faz flores com canetas, caixas decoradas. Eu podia fazer uma lista de coisas que minha mãe faz. Ela já deu aula em escola de culinária. Minha mãe é muito talentosa, é uma grande artista. E aí teve uma vez que apareceu um concurso, né, na TV Alterosa, sabe? Era assim, era um concurso de uma receita de Natal. Aí minha mãe pegou para fazer, né? E minha mãe ganhou o prêmio, a receita dela passou na televisão, ela ganhou uma TV, ela ganhou com um biscoito de Natal delicioso. Sabe aquele biscoito que você come assim, você não quer parar de comer? Então minha mãe ganhou com essa receita, tá? E assim, agora, gente, ela está fazendo pijamas. Se eu tivesse como mostrar um pijama aqui, vocês iam falar comigo assim, não, Cláudia, isso aí é pijama de fábrica. Coisa mais linda, sabe? Aquele tecido peludinho, sabe? E a blusa de um jeito, tem detalhe, aqui e ali, mangas e punhos. E outro dia mesmo eu estava lá, num domingo, né? Ela estava fazendo para uma tia. E eu falei para assim, mãe, quanto tempo aqui você vai levar para fazer a calça? Pensei que ela ia falar assim, um dia inteiro. Ela falou, com 1 hora. Minha mãe, gente, essa é minha mãe, tá? Um orgulho enorme, uma potência de força, uma fé inabalável, minha mãe. Mãezinha querida, te amo, obrigada. E sua história eu tenho certeza que vai servir de inspiração para muita gente, tá bom, mãe? Então, meus queridos, qualquer coisa que você... Assinando para vocês, obrigada, meus queridos. Então, qualquer coisa que você... Qualquer coisa... Assinando para vocês, meus amados, obrigada, gratidão. Qualquer coisa que você tenha fé que vai acontecer. Ai, obrigada, obrigada. Qualquer coisa que você tenha fé que vai acontecer ou medo de que aconteça, entenda, você está criando isso na sua realidade, tá bom? Então você escolhe, você quer ter fé ou você quer ter medo? Quem está na sua programação é você, tá? Guarda isso. E aí nessa semana, né, um moço falou comigo, obrigada, gente, assinando para vocês, meus queridos. E aí nessa semana, um moço falou assim no direct comigo, Cláudia, eu estou assistindo, ele é um recém-inscrito no meu canal e está acompanhando vídeo por vídeo. E ele falou assim para mim, Cláudia, quando eu estou assistindo seu vídeo, eu queria poder beber as suas palavras.
E eu falei com ele, olha, isso é maravilhoso, eu falei para ele, né? Isso quer dizer que a sua mente já está em expansão, né? Você está desejoso de tudo que eu estou falando, né? Então eu disse para ele assim, não beba não, mergulha nesses princípios, porque eles estão transformando minha vida e você vai transformar a sua, tá? Falei para ele, incorpora esses princípios à sua vida, à sua realidade, que você vai ver o tanto de transformação que vai acontecer, tá bom? Se eu estou falando o tempo todo de criar uma nova vida, eu falei isso na chamada para o vídeo, né? Para essa live, né? Se eu falei disso, né? Para começar para você criar um novo eu, então você realmente tem que criar algo diferente aqui dentro, tá? E aí, do lado de fora, vai ser manifestado algo compatível com esse diferente que você está criando. É assim que funciona. E funciona para todo mundo, tá bom? Mesmo para quem não acredita, porque são leis universais, tá? Então, é muito importante pensar assim. Eu posso não acreditar, falar assim, não vou mexer com isso não quero acreditar, não quero pensar nisso. Você vai ficar sendo programado. Você não vai conseguir realmente manifestar o que você quer. Quando pensa que se você tem o conhecimento, a verdade liberta, né? Quando você tem o conhecimento e sabe como usar, sabe como fazer, usando em seu benefício, você transforma a sua vida. E é o que eu quero, tá? Porque eu estou conseguindo, tá bom? Resultados, eu estou conseguindo, eu quero que você também tenha, tá? Bom, então, a partir de agora, você vai precisar orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É você estar presente naquilo que você faz, saber por que e para que você está fazendo, colocar uma intenção na sua ação e ter fé, tá? Então eu coloquei aqui no meu texto, estado de presença, consciência, ação com intenção e fé, tá bom? E sabe o que isso representa? Isso, se você já começar a seguir, começar a prestar atenção nisso, estar atento a isso, significa que você já está mudando sua programação, tá? E você mudando sua programação, você já está mudando sua vida, tá bom? É aos poucos, você não vai conseguir mudança gradativa, eu já falei disso também, é uma gestação, né? Você está começando, mas se você já está seguindo algumas coisas, né? Se você já está incorporando, e nas mini lives, eu já vou começar nessa semana, eu já vou fazer uma, tá? Mesmo se você não puder assistir no dia, eu vou avisar, vai estar gravado. As mini lives, elas vão ter coisas mais práticas e eu quero que você faça. Porque na hora que você começar a ter alguns resultados, você vai ver que tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Você vai falar, meu Deus, tem alguma coisa diferente. A Cláudia falou que quando tivesse alguma coisa diferente acontecendo, é um sinal de que eu já estou manifestando. Tá chegando alguma coisa aqui pra mim. Você vai ver, tá bom? Eu vou conversar disso aí depois nas mini lives. Tô chamando assim porque elas vão ser mais curtinhas, tá? E mais uma coisa da história da minha mãe que eu coloquei aqui. Uma forma de você ajudar a mente a não preocupar é estando ocupado, tá? Porque é assim, entenda o seguinte, a pessoa que está muito na mente, né? Ela está preocupada, angustiada, com medo, desesperada. A pessoa que está na mente está assim. Agora, a pessoa que está na alma está inspirada. Minha mãe está sempre inspirada, gente. Eu chego lá fazendo almoço, aquele quantidade de coisa. Os domingos lá na casa da minha mãe, os almoços são maravilhosos, as coisas que ela assa, os biscoitos, os bolos. Não dá vontade de ir embora, né? Ontem a gente estava lá escutando ela contar histórias, né? Tava um ambiente muito agradável, a gente deu risada, eu, meus irmãos, rezamos juntos, né? Então, inspiração. Então, esteja na alma que você vai estar o tempo todo inspirado. Você estando inspirado, você não vai ficar com medo, preocupado, não vai não. Você está inspirado, né? Você está na alma. Você escolhe onde quer estar, tá? Eu desejo, quero, espero que você esteja nesse lugar, na alma, sempre. Assinando para vocês, meus queridos, gratidão, tá? Bom, então, eu quero que você fique então com a reflexão de hoje, tá?
Volta aí àquela questão dos hábitos, né? Primeiro você cria os hábitos, depois os hábitos vão criar você, tá? Pensa na questão do medo, né? O medo controla, né? Uma forma de você controlar as pessoas é pelo medo. Você quer isso para você? Então, né? Pensa se você vive uma relação, uma situação de trabalho, seja o que for, né? Em que existe uma dependência, em que existe, que você está sentindo que você está sendo, que estão colocando aí essa coisa da culpa em você, né? Isso não é saudável, isso está oprimindo sua alma. E mais, afasta a abundância. E quando eu falo em abundância, gente, entenda o seguinte, outro dia um moço me perguntou disso, né? Eu falei para ele, quando eu falo em abundância, eu estou falando nos 3 níveis, tá? Tanto que assim, na hora que a gente começar a pegar fundo, arregaçar as mangas, a gente vai começar a mexer no corpo primeiro, né? Porque assim, adianta a gente começar a trabalhar para você ter dinheiro se a sua saúde não tá bacana? Não, porque você não vai conseguir gozar desse dinheiro e desfrutar desse dinheiro. Você tá doente, você tá frágil, seu nível de energia tá lá no chão, né? Então não, tem assim, vamos pensar, tem a escala, né, de prioridade que você deve dar, por onde que você começa. Ai, gente, obrigada, meus queridos, vocês me deixam encabulada, gente, obrigada. Tá bom? Então, pensa nisso, fica com essa reflexão. Pensa nessa questão da fé, pensa na questão do medo, que às vezes você fala assim, eu não tenho medo não, eu sou corajoso demais, eu estou só me antecipando em cuidados. Não, você não está se antecipando em cuidados, você está criando isso que você pensou no si. E se eu entornar vinho na minha blusa branca? E se eu for assaltado quando sair logo ali no portão? É isso aí, sim. Gente, o que você pensa se manifesta. O princípio do mentalismo diz isso. Pensamentos são coisas, o universo é mental. Isso é muito sério, tá? É muito, quando eu assim, né, eu fico pensando, é tão simples de entender, né? Quando você pensar assim, poxa vida, então realmente eu posso controlar, né? E aí depois tem umas chaves que eu vou te entregar. Como é que você sabe que você está no controle? Tá? Tem umas dicasinhas, são muito simples para você ajudar a, durante o dia, ter pensamentos mais conscientes, estar mais no presente, esse estado de presença, coisas assim super simples de fazer e que você vai fazer, você vai começar, isso aí assim, instantâneo. Primeiro, segundo, terceiro dia que você fizer, você já vai sentir alguma coisa diferente, é porque já tem algo acontecendo. Tá? Lembra, nossa mente ela não está aqui, ela está espalhada no nosso corpo inteiro e ela se estende do lado de fora, tá bom? Agora é música, vamos de música, a voz ainda não voltou toda, mas vamos lá, né? Porque aqui é um desafio atrás do outro, acenando para vocês, meus queridos. Então vamos lá. Deixa eu pegar o tom aqui, né? Não é o tom? Peraí, gente. Andei até abrir uma porta que não dá mais pra fechar. Se entrar não dá pra voltar. Se começar tem que terminar. Todo dia peço para Deus abençoar aquilo que já conquistei e pro medo não dominar o sonho que já trilhei. Tenho que ser guerreiro todo dia, porque senão com o tempo a onda passa e te leva. Eu tô de pé, eu tô aqui, eu tenho fé, eu sei que o que é meu já tá escrito e ninguém pode apagar. Hoje o céu abriu e os... Peraí. Hoje o céu abriu e o sol apareceu, o tempo até parou quando você chegou. Gente, eu perdi aqui o tom, desculpa, mas mais importante é a mensagem. Já tem mais um pedacinho.
Então feche os olhos, escute a voz que vem do coração. E o que ela tem a dizer, só você pode entender. Parei, já foi, não desejo mal nem pro pior inimigo. Eu hoje estou com quem se importa e fecha comigo. Hoje o céu abriu e o sol apareceu. O tempo até parou quando você chegou. Sim, vocês são luz na minha vida. Gratidão mais uma vez, foi lindo o nosso encontro. Começa a vigiar e orar sem cessar, cuidando da preciosidade que você tem, que é a sua vida, cuidando de cada coisa que você faz, que você lê, que você escuta, que você vive, tá? Tirando o que está impedindo você de avançar, né? Tirando o que está, vamos pensar assim, qual que é? Pode falar, Mário. Ele está perguntando, sabe qual é a frase da minha vida? Pode falar, Mário, que aí a gente fecha com a sua frase. Então é o seguinte, eu desejo que você já esteja aí começando. Então começa, tá? Pensa. É isso aí, marca a diferença sendo diferente, né? É isso mesmo, né? Sim, exatamente, é isso mesmo. Obrigada, Duda, pelo carinho, muito obrigada. Então, meus queridos, tem muita mensagem aqui hoje, muita reflexão profunda para a gente fazer, não é verdade? Vamos avançando, que tem muita coisa para a gente construir, tem um caminho pela frente, mas eu já estou sentindo que já tem muita coisa pelos retornos no direct. Espera que eu vou responder, porque é muita coisa lá e eu não acho justo, se eu não tenho tempo de responder a todos, eu vou responder 2, 3, 4, tá bom, meus queridos? Mas já trago vocês no meu coração, tá? Como disse, sinto que a gente está construindo algo muito poderoso aqui, né? No subconsciente coletivo, o que eu estou construindo para mim, você já sente. O que eu estou desejando para você, você sente. Tanto sente que você está aqui, né? Então você sente o que eu desejo e você já está desejoso disso também. Resultados, eu quero que você tenha e a gente já vai começar a pensar nisso. Eu vou avisar o dia da mini live, se você não puder estar presente, apesar de ser curtinha, você assiste gravado, tá bom? Meus queridos, gratidão mais uma vez. Uma semana maravilhosa e abençoada para todos nós, né? Com muita luz, com um arregaçar de mangas, com uma atenção muito voltada para os hábitos que você está criando, com uma limpeza interna da sua vida, de todos os medos, e ancorando numa força que existe dentro de você. Pensa nisso, tá bom? Uma noite abençoada para vocês, meus queridos. Até a próxima. Então, um caminho aqui de uma evolução, que nós estamos aqui numa crescente, não é mesmo? Assim seja, assim é, para todos sempre. Amém. Já disse para vocês que eu começo minha aula fazendo um brinde com meus alunos, né? Então, eu tenho um significado muito grande disso. No subconsciente coletivo, quando você me manda uma bênção, ela chega sim, quando eu mando para você, não é mesmo? Por isso que tudo que você fala, que você pensa, você está emitindo, né? Fica no subconsciente coletivo e volta para você. Então, seja um mensageiro do amor, seja um mensageiro da paz, das bênçãos, porque é isso que vai voltar para a sua vida, meus queridos. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, foi lindo demais, tá? Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa e abençoada. Semana que vem tem mais. Eu acho que nessa semana já tem uma mini, tá bom? Eu aviso vocês. Gratidão mais uma vez. O Deus em mim reconhece e cumprimenta sempre. O Deus que habita aí, em vocês. Gratidão, meus queridos.